Boa tarde. Todo mundo me ouvindo bem? Ok? Eu falo muito rápido e eu falo um pouco mineirês. Então, se eu falar rápido demais, vocês podem interromper, tá bom? Queria conversar um pouco sobre acessibilidade, porque é um assunto que ele é comercialmente pouco cuidado pelas empresas, mas ele é importante demais, porque a gente está falando sobre incluir todo mundo nos processos. Então, antes de eu começar, eu queria só fazer uma pergunta aqui. Alguém aqui trabalha com acessibilidade diretamente? Não. Tá vendo como não é tão importante nas empresas? Alguém trabalha com o X? Beleza. Então, eu vou tentar ser um pouco mais didática. Quando eu entrar em alguns termos mais técnicos, vou tentar falar rápido bastante para no final da apresentação a gente ter um tempo de troca. Mas qualquer coisa, vocês vão ter minhas redes sociais. Me procurem, me perguntem, vamos continuar essa conversa, tá bom? Então, a palestra de hoje é o X e acessibilidade. Como que a gente inclui a inclusão no processo de design? Então, quem que sou eu, né? Sou mãe de bebê e de cachorro, que é para evitar polêmica. Mãe de pet, mãe de neném, tá tudo certo. Sou permacultora e caipira. Passei os 2 últimos anos morando em Ressaquinha, antes de voltar para a Selva de Pedras. Sim, Ressaquinha é um lugar, existe, e eu morei lá. Eu sou fundadora do Meu Timão, que é um site que hoje tem mais de 100 milhões de visitas. Eu vendi antes de morar em Ressaquinha, mas a culpa é minha, quem odeia o Corinthians pode me culpar, a gente conversa depois. Eu dou aula de UX e UI na Iron Hack. Então, quem gosta do assunto, quem se interessa também, quiser conversar sobre os bootcamps, pode falar comigo. Eu sou especialista em produtos digitais. Então, tem 12 anos que eu trabalho fazendo coisas online, fazendo produtos digitais. E, por último, eu sou uma pessoa que sou uma designer. Mas demorou muito tempo para eu descobrir que eu era designer, porque eu vim do jornalismo. E aí eu falava assim, cara, designer é o cara que faz as coisas bonitas, que faz as coisas que eu não sei fazer. Porque eu não sei fazer coisa bonita, fora o meu bebê. Ele é lindo. Mas, quando eu descobri que design não era isso, que design era saber ver o problema das pessoas, entender a necessidade das pessoas, eu falei, caramba, é isso que eu quero fazer da minha vida. E foi quando eu descobri que eu era uma designer. Então, eu sou uma UX designer com muito orgulho, porque eu descobri que não é sobre fazer coisas bonitas, é sobre entender o que as pessoas precisam de verdade. E é por isso que o assunto de hoje é acessibilidade. Por que que a gente tem que falar de acessibilidade? Porque acessibilidade é sobre fazer o design chegar para todo mundo. É sobre fazer as pessoas poderem consumir o design de todas as formas possíveis, independente das limitações dela. Então, se o meu usuário tem uma limitação, o desafio é meu, como designer, como programador, como hacker, como qualquer pessoa que evangeliza a cultura digital, o trabalho é meu. Eu tenho que fazer um bom design, eu tenho que resolver esse problema. E aí, o que acontece? Quando eu falei sobre esse tema, eu não sabia muito bem o que trazer aqui, porque eu não sabia quem iam ser as pessoas que iam estar aqui nessa conversa, mas eu descobri que eu precisava falar sobre acessibilidade no processo de se construir coisas digitais. Por quê? Porque, na verdade, as empresas não querem fazer isso. Hoje, elas fazem minimamente porque elas são obrigadas por lei. Elas não fazem porque isso é importante, elas não fazem porque elas acreditam, quando muito elas fazem isso para poder vender uma publicidade melhor. Então, você tem casos, por exemplo, como o da Domino's, que está brigando na justiça para não tornar o site deles acessível. Você tem ideia de como isso é bizarro? É mais caro pagar um advogado do que pagar um bando de programador para fazer a acessibilidade do site. E eles estão dispostos a comprar uma briga para defender um mundo sem acessibilidade. Isso é um absurdo sem tamanho. E é por isso que eu quis falar sobre como trazer no processo. Porque se as empresas não estão prontas para comprar, se os CEOs das empresas não acham que é importante, a gente vai ter que colocar isso goela abaixo no meio da nossa construção. Então, eu vou falar um pouquinho sobre como é que a gente pode fazer isso. Este cara, espero que todo mundo aqui conheça, é o Tim Berners-Lee. E a ideia dele de web era uma ideia sobre acessibilidade. Essa fala é dele. Independente do hardware, software, língua, cultura, localização, capacidade físico-mental, a web é para todo mundo. Então, se a gente está aqui querendo construir uma cultura hacker, se a gente está aqui querendo construir produtos digitais que têm valor, eles só servem se eles forem para todo mundo. Então, eu queria que todo mundo nunca esquecesse desse mantra. Porque se você faz uma coisa que só serve para um grupo pequeno de pessoas, o que você está fazendo não é verdadeiro, não é a promessa da internet. Então, exemplos de quem está conseguindo quebrar esse paradigma e entregar a promessa da internet de um jeito diferente. O iFood. Alguém já pensou como era pedir comida
sendo surdo? Como é que você liga para a pizzaria? Como é que é pedir comida em casa se você é surdo? A menos que você tenha algum tipo de assistente para o seu telefone, que você tenha uma tecnologia assistiva para o seu telefone, que a gente sabe que ainda são muito rudimentares, ainda não são bacanas o suficiente, você não pedia comida. Agora está um clique desse cara. Olha como que a tecnologia mudou a vida de um cara surdo para pedir comida. Olha o Rappi. A minha avó adoraria pedir o Rappi se tivesse chegado em Ressaquinha. Não chegou ainda. Mas olha como que podia mudar a vida dos idosos para o cara pedir para buscar um remédio na farmácia, para ir no mercado. A dificuldade de mobilidade é uma coisa absurda e o Rappi pode transformar isso. Uber. Como é que era para o cara pedir um táxi se ele fosse cego? Uber é uma empresa que tem problemas éticos que a gente pode contestar aqui. Mas a proposta de valor que ela entrega para os usuários, se vem outros Ubers e vem outras ferramentas, pô, dá para mudar o mundo. Dá para entregar a tecnologia assistiva que é universal. Que não é só o cego que tem que instalar Uber para poder pedir um táxi. Todo mundo vai se beneficiar disso. O Kindle, quem tem baixa visão, não conseguia ler. Você tinha que usar uma lupa para ler um livro, porque o tamanho da fonte do livro não muda, está impresso. O Kindle deixa você mudar. Tecnologia assistiva universal. Eu uso o Kindle, quem tem baixa visão usa o Kindle. Olha que legal. Google Maps, cara. Já pensou o que era andar na rua? O cara que tem baixa visão, que tem alguma deficiência visual, andar na rua e não saber para onde que ele tem que ir. O Google Maps, que o mapa fala, vira à direita, vira à esquerda, ele vai conseguir. Então, isso é muito poderoso. Esse é o mundo onde a gente pode fazer a tecnologia ser de verdade para as pessoas. Então, a gente tem que se agarrar nisso. A gente tem que colocar acessibilidade no processo. Tá? Então, é isso. O problema é, a gente cria barreiras quando a gente cria produtos digitais. E aí, ao invés de a gente criar tecnologias assistivas de verdade e tecnologias universais, a gente cria problemas. Porque o usuário que tem uma deficiência não consegue acessar um site porque ele foi codado do jeito errado. Ou porque o design só levou em consideração que a mensagem de erro tem um aviso que ela fica vermelha e o cara é daltônico. Então, ele não está vendo que aquilo deu errado. Então, como é que a gente faz para pensar a acessibilidade desde o momento zero do nosso projeto digital? Então, esse aqui é um péssimo exemplo de design. Quem não conhece, chama User Interface, e é um site onde eles brincam com todos os problemas de usabilidade que a gente passa no formulário. E aí, esse aqui é um CAPTCHA, né? Quase lá, né? Agora você precisa provar que você é humano. Selecione todas as imagens que tem um laço. O que é um laço? Mas é isso que a gente faz. No dia a dia, a gente está no meio do projeto e a gente faz esse tipo de porcaria. Eles fizeram brincando, ainda bem. Mas a gente faz de verdade, porque a gente está tão imerso no projeto e a gente está tão com a percepção da nossa vivência, da nossa limitação, que a gente não consegue projetar coisas acessíveis de verdade. Hoje a gente está falando do universo de 1 bilhão de pessoas com deficiência no mundo. 24 milhões no Brasil. E essas pessoas têm sido sumariamente ignoradas pelos produtos digitais. É esse tipo de acessibilidade que a gente está entregando. Isso não é acessibilidade. Ele nem consegue usar. A gente está entregando soluções que são isoladas e que não resolvem o problema das pessoas. Então, como é que a gente pode fazer uma pessoa que é deficiente visual fazer uma compra de um jeito mais fácil? Como é que eu posso fazer uma pessoa que tem dificuldade de mobilidade pedir um táxi de um jeito mais fácil? Como é que eu posso fazer para uma pessoa que está no celular, que não tem nenhuma deficiência, mas está usando o celular e só tem uma mão para usar o aplicativo? Qual que é o contexto de uso que a pessoa está usando? Estou pensando em acessibilidade, o meu aplicativo eu preciso das duas mãos para poder acessar alguma função principal. E se eu tiver com o braço quebrado? Como é que eu uso o meu computador? Como é que eu interajo com os devices que eu tenho? E se eu estou em outro país e eu não faço a ideia do que aquilo quer dizer? O que significa essa placa? Azul é uma cor, se fosse vermelho, vai falar, sei lá, proibido pessoas com deficiência. Mas azul, eu não faço ideia do que significa. Não é uma placa que me entrega valor, que me entrega informação. Não é acessível. Crianças ou adultos que têm misofonia, sensibilidade ao som, sensibilidade à luz, epilepsia. A gente está projetando produtos que vão resolver isso, que são usáveis por essas pessoas.
Aquele sitezinho maldito que começa a tocar música antes de eu dar o play. O autoplay do banner do site do meu timão. Shame on me se acontecer, né? Mas é isso, a gente esquece, porque não nos dói. Mas dói para quando a gente está na situação de que a gente precisa da acessibilidade. Então, o que é acessibilidade, né? É garantir que a internet possa ser usada por todo mundo, em todos os lugares. Eu queria que vocês parassem por 20 segundos para pensar. O trabalho que vocês fazem, o que vocês entregam, o código que vocês escrevem, está entregando isso? Sei, a gente vai ter que descobrir. Talvez não seja uma resposta imediata, mas a gente talvez não está entregando tudo isso. Para quem que é acessibilidade? Existe um mito, né? Porque a gente sempre fala, deficiências cognitivas. Tá, vou fazer um site acessível para autista, vou fazer um site acessível para alguém que tem uma epilepsia, vou fazer um site para quem tem uma deficiência motora, vou fazer um site para quem tem deficiência visual, para quem tem deficiência auditiva. Mas e os contextos de uso? E se eu tiver numa situação onde eu não posso ver um vídeo? Também é acessibilidade. Porque se eu estou bloqueando alguém de ver uma informação, eu estou bloqueando tudo, né? Então, será que se o vídeo está rodando e eu estou no metrô e eu não consigo ouvir, eu estou criando um conteúdo acessível? Não, tem que ter legenda. Todo vídeo tem que ter legenda. Não sofre. Você fez todo o trampo de criar o vídeo, publicar lá. Põe a legenda no vídeo. E a diversidade? Será que meu formulário é inclusivo? Ou será que eu pergunto se o cara é homem ou mulher e não pergunto sobre transgeneralidade? E se ele não quer responder? E se ele é não binário? Eu criei a oportunidade para ele. Será que eu considerei que eu acesso o site com outros idiomas? Eu considerei que eu acesso o site com outras faixas etárias? Recentemente saiu um vídeo do Alexa e o menino pedia para tocar uma música no Alexa. E ela entendia que era para abrir uma rádio pornô, porque ela não era capaz de entender uma voz de criança. Ou seja, falta acessibilidade ali. Ela não é capaz de entender diferenças do tom de voz. Então, ela não conseguia interpretar que era uma voz de criança, que ela tinha que ter um código diferente, que ela tinha que ativar coisas diferentes e que talvez ela tinha que bloquear conteúdos, porque o público que estava ali era outro. Então, vamos falar um pouquinho de cada um. Deficiências cognitivas, né? Esse é um exemplo de um péssimo site para uma pessoa que tem epilepsia ou transtorno de déficit de atenção. Se alguém me falar o que dá para fazer nesse site em 5 segundos, vai ganhar um prêmio aqui. Então, como é que eu foco no conteúdo? Eu não vou nem entrar no código disso aqui, né? Só o visual já é ruim o bastante. Então, como é que eu preparo a web para deficiências cognitivas? Sites minimalistas, sites que o conteúdo possa ser acessado independente da camada de estilo, o cuidado da semântica, o cuidado da ordenação daquele conteúdo. Então, vamos lá. Deficiências físicas. Eu tenho possibilidade de acessar meu conteúdo de outras maneiras? Navegação por tab, comandos de voz. Eu tenho alternativas? Eu posso usar outros tipos de inputs para acessar meu conteúdo? Ou eu tenho um conteúdo, por exemplo, que eu só dou zoom fazendo a pinça. Como é que fica? Se o cara não tem os 2 dedos funcionais ou se ele não tem coordenação motora fina, ele não dá zoom in e zoom out. E a gente coloca uma gestory como uma limitação do nosso design. Olha o tamanho do problema que eu estou criando quando eu penso que estou criando uma puta solução. Então, tem que pensar nisso. Contextos de uso. Já pensou o que é usar uma tecnologia com 2 crianças berrando dentro do carro? Eu tenho 3 cachorros e um bebê. Nem sempre é fácil ouvir o Waze falando. Qual que é a alternativa? Como é que eu posso ter uma ideia de contexto de uso otimizada para isso? Tem uma série de outras situações, né? Você está no metrô, você não consegue ouvir comandos de voz. Eu posso escolher navegar por texto? Eu posso escolher navegar por, sei lá, talvez linguagem de sinais? Nem todo mundo é alfabetizado em português, né? Então, como é que eu crio alternativas de navegação de acordo com contextos de uso diferentes? E a diversidade, né? Esse é um exemplo de um site que é feito para criança. Olha o tamanho do botão. Olha a clareza dos ícones. Olha a ausência de texto verbal. Porque uma criança não lê. Porque eu entendo que existe diversidade no acesso dessa plataforma. Então, quando eu penso no meu design, quando eu penso no meu produto, a acessibilidade tem que ser um design by default. Eu não posso deixar para pensar nisso depois. Isso não é uma feature. Isso não é um segundo momento. Eu falar assim, beleza, eu fiz meu produto e amanhã eu vou deixar ele acessível. Não.
Se você não pensar em acessibilidade do momento zero, você não vai conseguir ser acessível nunca. Porque não é simplesmente deixar o seu código limpo, não é simplesmente fazer telas menores, não é usar o leitor de tela lá para assistência visual que seu site vai funcionar. Não vai. Porque ele não vai funcionar para todos esses cenários e todo esse universo que precisa de acessibilidade. Então, para quem que é? Para todo mundo. É para a gente também. É para a gente em situações que a gente não pode usar plenamente os nossos sentidos. Quando eu não posso enxergar porque eu estou fazendo outra coisa, quando eu não posso ouvir porque está muito barulho, quando eu não posso usar as minhas duas mãos para controlar uma interface, a acessibilidade é para todo mundo. Esse cara chama-se Ron Macy. Ele é um cara que fundou um negócio chamado Design Universal. E o Design Universal ele veio principalmente para o design físico, né, do mundo físico, sobre como tornar as coisas acessíveis. E o Ron Macy ele fala isso. O Design Universal ele é o design de produtos e ambientes que possam ser usados por todas as pessoas, a maior extensão de pessoas possível, sem a necessidade de adaptação. Então, a mensagem importante é: o design acessível de verdade, ele não é adaptativo. Não é eu criar uma versão para deficiente visual, não é eu criar uma versão para deficiente auditivo. É eu criar um design que funcione para todo mundo, independente das diferenças delas. Então, como que a gente faz isso na prática? A gente vai primeiro, obviamente, começar pelas pessoas. Tá? E segundo, a gente vai aplicar os nossos princípios de design universal. Por último, a gente vai ter atenção a um negócio chamado WCAG, que eu já vou falar. E depois a gente vai incorporar boas práticas de código e de design no nosso dia a dia. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses tópicos. O que é começar pelas pessoas? Quando você faz um projeto, não dá para fazer se você não tiver minimamente dados dos usuários. Isso é o princípio de UX. Se existe o X é porque alguém descobriu que se eu não sei quem são as pessoas e o que elas precisam, eu já comecei errado. Então, comece mergulhando em dados dos seus usuários. Não tenho dados, não tenho lá um puta analytics. Cara, vai para a rua, vai perguntar. Dado é qualquer coisa. Dado, é big data, é small data, é troca, é dado. Tudo isso é dado. Não comece um projeto sem falar com gente, sem entender qual que é o problema real, sem ter o mínimo de uma ideia de como as pessoas se comportam e como elas se interagem com aquilo. O segundo, que é a continuação disso, pesquisa de campo. Vai para a rua ver como é que seu produto funciona. Vê se aquilo faz sentido. Vê se aquilo tem valor para as pessoas. Pergunta, testa, experimenta. E, por último, testa. Porque depois que você fizer, você vai ter que testar. Você teve uma ideia muito sagaz, testa porque está errada. Se você foi para a rua com certeza que seu produto está bom, tem alguma coisa errada, faltou teste. Você tem que ir com dúvida, você tem que ir com anseio, porque o mundo é diverso bastante para você atender bem uma pessoa e não tão bem a outra. E aí, quando você estiver com muita dúvida, você vai ter certeza que você tem um caminho, porque você tem o espectro da dúvida correto. Então, testa, bota o negócio na rua mesmo, bota para a pessoa usar. Vamos falar um pouquinho dos princípios do design universal. Alguém aqui é canhoto? Você já masterizou como que usa um abridor de lata? Quanto tempo demorou para aprender? É o contrário, né? Não foi desenhado para canhotos. Você deveria chegar na loja e falar, cara, eu quero abridor de lata, mas eu quero para canhoto, né? Se fosse um design adaptativo. Se tivessem feito um bom design, o mesmo abridor funcionaria dos dois lados. Ele só funciona para destro. É um horror. O que isso significa no ambiente da web? Por exemplo, um formulário que só tem homem e mulher gênero. E se eu não me enquadro nesses gêneros? Ele não é flexível. Ele não entrega adaptação, né? Sobre flexibilidade. Alguém lembra desse meme? As mochilas? Né? Ele foi feito um tamanho de mochila que não considerou que existiam uns pirralhinhos muito pequenos para carregar essa mochila. E aí, o que acontece? O cara chega lá, entrega uma mochila que cabe a criança dentro. O que isso significa no ambiente digital? A capacidade de fazer, por exemplo, que mudam o tamanho da fonte, como é o iPad e o iPhone. A Apple é muito boa no sentido de tecnologias assistivas, porque embutido dentro do sistema operacional, ela deixa esse nível de configuração. Então, o tamanho da fonte, por exemplo, é saber ser flexível. Se for uma pessoa que tem uma visão acurada, eu quero usar minha fonte pequenininha, para ninguém ler minha conversa no metrô. Se eu tenho baixa visão, eu quero a fonte grande, porque é mais confortável para usar.
Uso intuitivo. Se alguém me disser como é que usa esse elevador em 5 segundos, também ganha um prêmio. Não é nada fácil, né, entender aonde se aperta. E pelo jeito, pela quantidade de botão faltando, mais de uma pessoa errou ao longo do tempo. Esse é um exemplo do uso intuitivo. O Nest, para quem não conhece, é um termostato. E ele é um termostato que começou a ser usado em casas, principalmente nos países frios, obviamente, mas ele é muito intuitivo e os velhinhos começaram a usar porque eles tinham muita dificuldade de configurar os termostatos antigos. Alguns até a carvão. O Nest é totalmente automatizado e tem um uso super intuitivo. Esse aqui, né? A informação perceptível. Esse é um exemplo claro de uma informação ruim, né? No safety, smoke first. Tipo, a semântica importa, a ordem importa, o peso dos elementos importa. Como é que a gente faz isso no ambiente digital? Olha que legal. Tá claro o que aconteceu aqui, ó. A imagem 1 subiu, a segunda subiu. Inclusive, eu errei aqui, né? Não ficou tão perceptível, porque eu botei um pouquinho em cima o texto. Shame on me. Mas, enfim, vocês estão percebendo como que dá para fazer a informação ser muito mais intuitiva. Baixo esforço. Se vocês não tiverem dificuldade para descer essa escada, parabéns. Mas eu sofri um pouco. Então, esse é um exemplo de uma interface pouco amigável no mundo físico. No mundo digital, esses formulários de 500 campos, né? Que aí o cara, ele te faz preencher isso para você agendar uma visita não sei aonde, onde você vai levar todos esses mesmos documentos. Será que precisava disso? Será que ele precisava me exigir tanto esforço? Será que eu não podia criar uma interface um pouco mais amigável? Então, esses são os princípios do design. Espaço adequado. Belíssima ciclovia. Bem pensada para o uso. Só que não. Só que a gente também faz isso, né? Quando a gente consegue acertar o espaço, o que a gente faz? Interfaces responsivas ou adaptativas que funcionam bem de acordo com o tipo de tela que eu estou usando. Isso é o espaço adequado na versão digital. Então, tem jeito da gente aplicar os mesmos princípios universais do design no dia a dia dos nossos produtos digitais. É só ter bom senso. Ninguém precisa ser um mega especialista, ninguém precisa ir morar em Ressaquinha para descobrir que o design está dando errado. A gente só precisa olhar para as coisas com atenção e com carinho. O WCAG, que é outro ponto para se observar. Quem aqui conhece o WCAG? Quem não conhece, dever de casa, dê uma olhada. O WCAG é o guideline oficial para conteúdo acessível e ele tem ali todas as boas práticas, tanto de código, quanto de texto, quanto de gestão de conteúdo. Então, como que você sobe uma imagem num site, num produto digital, criando descrições alternativas. Ele tem o mínimo que vocês precisam fazer para tornar as interfaces e os produtos de vocês acessíveis. Então, vão lá, mexam no WCAG, entendam o que ele está dizendo e sigam esses guidelines. Então, essa é a página do WCAG. Inclusive, é uma ótima página para você testar a acessibilidade, porque eles implementaram tudo que eles pedem no documento. Então, ela deixa você pular o conteúdo, deixa mexer no contraste, mexer no tamanho de fonte. É bem legal. Boas práticas de design, né? Então, agora já encerrando um pouco. Primeira coisa, sigam os guidelines do WCAG. Tipo, se não começou com isso, que é o mínimo, esquece, já não está acessível. E aí o WCAG ele tem 3 prioridades. Prioridade A, prioridade AA e prioridade AAA, né? E essas prioridades elas vão determinar o nível de acessibilidade que seu site tem. No mínimo, ele tem que estar compliance com o A. Existe uma legislação para isso, inclusive, que empresas como a Domino's não estão seguindo. Mas essa legislação ela exige o design universal. Aqui no Brasil tem uma lei de 2009 que fala sobre o design universal. Então, qualquer serviço que você prover, ele não pode discriminar ninguém. Então, a acessibilidade digital ela é obrigação desses serviços. Site do banco, site de varejo, qualquer coisa que provê um serviço online, obrigatoriamente tem que entregar esse tipo de prioridade no guideline. Vamos lá. Não usar elementos visuais como forma de informação. Botão que está lá escrito assim, aperte o vermelho. Não faz sentido. Formulário, que o erro, ele só acende o campinho de erro com vermelhinho. Ou que ele fala que está ok com verde. Cara, isso não é acessível. Se eu coloco alguma coisa que só funciona através de uma percepção visual, aquilo está errado em princípio. Não façam isso. Criem pelo menos uma alternativa para quem não vê ou para quem não vê como você vê. Então, pensem nas outras pessoas.
pense na gestão do conteúdo e não esqueça da semântica. Isso é uma coisa muito importante, principalmente para quem monta o HTML, porque a gente tem mania de montar o HTML baseado no design, no visual. E aí a gente esquece da semântica. Então, você pega lá um texto que não é um título e coloca ele com um H1, porque ele no design ele estava pesando. Mas, na verdade, ele não é o título da página. Ele não serve para orientar o conteúdo da página. Então, por favor, desliguem o CSS do site que vocês estão fazendo, do produto que vocês estão fazendo. E se aquele HTML fizer sentido ser lido como um documentozão, beleza, estão de parabéns. Então, o mínimo de semântica tem que ser garantido. E, por último, nunca se esqueçam que todos os produtos de vocês têm gestão de conteúdo. Então, se você está criando lá um publicador, qual que é o atributo alt das imagens? Eu só deixo o cara subir uma imagem ou eu deixo ele subir uma imagem e também criei um campo para ele fazer a descrição? Porque quem não está vendo a imagem precisa ter acesso à descrição dessa imagem. Então, pensem na gestão do conteúdo. Não pensem só no conteúdo que é estático na página. Pensem naquilo que vai ser imputado. E como aquilo vai ser imputado. Como que aquilo vai responder semanticamente. Observe o contraste, fonte e a hierarquia dos elementos. Então, isso é uma coisa que é muito comum, né? A gente, como visual designer, a gente tem uma tendência muito grande a fazer coisas que são primeiramente bonitas e nos agradam e depois funcionais. E a gente acha que forma e função, elas são tão relacionadas que sendo bonita o bastante, ela vai dar certo. Mas às vezes não. Às vezes eu vou dar a percepção errada. Às vezes eu vou dar peso na informação errada. Porque aquele bloco de texto parecia mais agradável para deixar com a caixa alta. Não façam isso. Cuidem da semântica no visual. Olhem para as fontes, façam testes. Tem uma série de programas que fazem teste de contraste. Tem uma série de softwares que olham se aquilo funciona para daltônicos. Vê a fonte aplicada no fundo. Tudo isso importa pra caramba. Não esconda elementos e interações de cliques ou gestures. Isso é muito comum, né? O exemplo que eu dei da pinça, por exemplo. A gente faz a pinça, a gente faz o zoom in, o zoom out. A gente fala, nossa, que legal, eu tirei 3 botões da minha interface. Como é que o cara que não está usando a interface do jeito tradicional vai conseguir acessar aquilo? É possível? Não é. Se você pegar, eu dei o exemplo do Uber. O Uber é um aplicativo acessível com algumas restrições. O 99 é péssimo em acessibilidade, péssimo. É impossível pedir um táxi, porque se você desligar o visual do 99, você não acessa uma série de funções. Então, como é que a gente faz com que os nossos produtos sejam, de fato, universais? Tem que testar. Tem que botar a gente lá, vendo como é que ele funciona com o leitor de tela, quando eu estou desabilitando gestures, quando eu estou ligando interação por clique ou navegação por tab. Tem que fazer o dever de casa sim, galera. Senão você não está entregando... Ele prometeu. Você não está entregando internet, você não está entregando produto digital. Você está entregando uma coisa que pretende ser, mas ainda é protótipo. Por último, faça testes em sua interface com e sem dispositivos assistivos. A gente tem mania de testar. Quando a gente começa a fazer acessibilidade, a gente vai lá e instala um leitor de tela, fala assim, ah, não, tá bonito, tá funcionando. Mas e o contexto de uso? O primeiro projeto que eu fiz, que exigiu de mim entender acessibilidade, era caixa eletrônico. Sabe o que foi mais difícil do caixa eletrônico? Entender que os meus fluxos de navegação não funcionavam porque o cara estava em pé, com gente atrás dele. E o fluxo era muito profundo. E ele gastava 40 segundos em pé, ele já fica incomodado, ele fica nervoso, ele comete erros. Eu não posso fazer isso na minha interface. Então, como é que eu resolvo o problema do meu usuário, fazendo com que ele entenda aquela interação, sem necessariamente eu estar cuidando de dispositivos assistivos, entendendo como ele usa, em que contexto, com que tipo de pressão, se tem criança gritando, se tem barulho, se não tem, se ele está em pé, se ele está sentado, se ele tem conexão, se ele não tem. Tudo isso importa demais. Então, para finalizar, eu queria lembrar disso aqui. Essa frase é do Mohamed Gemini, no TED, e ele falava sobre como a gente usa a tecnologia para mudar o mundo positivamente. E ele fala assim, o problema não é a deficiência, o problema é a falta de acessibilidade. Porque se você olhar de perto, todo mundo tem uma necessidade especial. Todo mundo tem uma diferença. Então, se eu estou criando um mundo que não resolve as diferenças e que não é universal para todo mundo, eu estou criando um mundo nenhum. Eu estou criando uma ficção. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para todo mundo aqui. Não, acessibilidade não é sobre tecnologias alternativas, não é sobre tecnologias assistivas. É sobre design universal. Tá bom?
Obrigada a todo mundo.